pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de tutela. Basicamente, a tutela, né, ela vai estar ali disciplinada a partir do artigo 1728 do Código Civil. E aí, como eu sempre falo, tá? O que a gente vê aqui não dispensa a leitura da legislação, sem dúvida nenhuma, tá? Mas aqui eu me baseio, então, na doutrina para estar trazendo para vocês e na legislação também. Então, vamos lá, né? Qual que vai ser a principal, né, definição de tutela? Então, é um instituto jurídico de proteção a determinadas pessoas. E quem são essas pessoas? Aos menores, tá? Então, quando a gente fala aqui de menor, menor de 18 anos, tudo bem? Ah, e se for incapaz? Aí a gente vai ter um outro instituto, tá? Então, aqui a gente vai se concentrar em pessoas menores de 18 anos, que é a nossa maioridade civil, tudo bem? Aí a gente vai ter alguns tipos de instituição dessa tutela, tá? Então, basicamente, três espécies principais. A gente vai ter a testamentária, como o próprio nome já diz, e vocês devem imaginar, né? Quando ela advém de testamento, tá? Então, basicamente, o que a gente pode ter aqui, né? Pais que falecem, por um exemplo, não só pais, né, tem o poder familiar. Então, pais que falecem e deixam de antemão um testamento para cuidado de algum filho menor, tá? Então, vamos lá, por um exemplo, eu tenho o pai e uma mãe, tá? Que vai fazer uma viagem a lazer, vamos colocar dessa forma, então a lazer de avião, vão deixar ali um filho de 2 anos aos cuidados da avó materna, por um exemplo, tá? No decorrer dessa pequena viagem ali. Acontece um acidente, tá? No decorrer dessa viagem, e ambos ali, né, tinham deixado um testamento anterior, e aí vale a pena vocês darem uma olhada lá na aula de testamentos, pessoal, porque basicamente lá explica, né, que o testamento, ele não é só sobre bens materiais. Então, olha a relevância de se ter um testamento, tá? Mesmo que seja apenas para essas questões, então questões vitais, questões de tutela, tá? Curatela, caso necessário também, sem dúvida nenhuma, mas aí a gente vai estar vendo, né, numa próxima aula aqui. Então, basicamente, né, a gente vai ter a opção testamentária. Quando a gente fala da testamentária, a gente não precisa ter laços consanguíneos, tá? Então, vai ficar aqui a encargo de quem os pais, né, acreditam que seja a melhor pessoa para colocar como tutor dos filhos, tá? Aqui eu tô falando, né, na figura dos pais, mas não só os pais que ainda tiver a guarda, então, dessa criança, desse menor como um todo, tá? Então, criança e adolescente. Basicamente, o que a gente vai ter aqui, né, dentro da testamentária? A gente vai ter, então, um documento de testamento ou algum documento, né, idôneo tanto quanto o testamento, para que tenha validade, tá? E aí, basicamente, né, a gente vai ter essa validade, é meio que incontestável, digamos assim, tá? Então, se é feito dessa forma, se respeita dessa forma, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui de exemplo, a gente tem uma série da Netflix que fala sobre, não, que se chama Minha Vida com a Família Walter, se eu não me engano, tá? E aí, basicamente, ali naquela série, eles não têm a figura do testamento específico, tá? É uma série totalmente fictícia, mas basicamente, a gente tem o falecimento, né, em um acidente de trânsito do pai, mãe e irmã mais velha, de uma menina em específico, tá? Se eu não me engano, ela tem ali 15, 16 anos, acho que 15 anos. E aí, essa mãe, né, que falece nesse acidente, tinha deixado definido que uma das amigas de faculdade iria cuidar da sua filha, né? E vice-versa, também foi falado isso, né? Caso acontecesse alguma coisa. Na atualidade ali, essa filha menor que acabou sendo, né, ficando órfã ali, ela tinha um tio, então um parente consanguíneo, né, que poderia, né, adentrar os cuidados. Esse tio até tenta ficar com a guarda da menina, mas acaba sendo respeitado, né, ali a disposição com relação à vontade da mãe, tá? Nessa série também, essa pessoa que vai ficar determinado com que cuide dessa menina, então dessa menor, ela tem ali 10 filhos já, tá? Então a gente vai ver aqui mais pra frente, né, que poderia ser uma das escusas de se deixar, tá? Então a tutela, de se assumir a tutela. Mas ela aceita, tá? Claro que isso trazendo para a legislação brasileira. Não é uma série, né,
brasileira, então a gente tem que levar em consideração que isso foi feito pensando na legislação estrangeira, mas tô aqui me utilizando de um exemplo, sempre trazendo para nossa legislação, tá? Aí a única coisa que nessa série não se menciona a existência de um testamento, mas basicamente o decorrer da história se dá da mesma forma como se tivesse. A segunda espécie de testamento, ela vai ser então a legítima, tá? Legítima advém de lei mesmo, tá? Isso tá lá no artigo 1731 do Código Civil. Basicamente, a gente vai ter duas disposições principais. Quando a gente fala de legítima, aí a gente já parte para parentes e consanguíneos, tá? Mas aí lembrando, o Código Civil ainda traz o termo consanguíneo, mas não necessariamente. Então, eu sou filha adotiva de um casal e eu, né, tenho um filho, venho a falecer. Esse casal, por não ser consanguíneo, não vai, né, adquirir esse direito de tutela do meu filho, por um exemplo? Não, tá? Porque aí o Código Civil tá um pouquinho ultrapassado nesse termo. Quem sabe ano que vem com a modificação acaba até se perdendo nesse termo, tá? Mas a legítima, segundo o Código Civil, vem por laços de consanguinidade, tá? Mas basicamente a gente vai ter dois principais. Então, primeiro, os ascendentes, e aí, né, parecido ali com a ordem de sucessão, mais próximos excluem os mais remotos, tá? Então, se eu tiver ali avós de uma criança e bisavós de uma criança, os avós vão ser os primeiros a serem chamados à tutela dessa criança específica, tá? Bom, e em segundo lugar, a gente vai ter parentes consanguíneos até terceiro grau, tá? E aí, novamente, mais próximos excluem os mais remotos, tá? Então a gente vê o grau de parentesco, conta esse grau de parentesco, e aí quem for, né, quem tiver o grau de parentesco mais próximo, vai excluir o mais remoto, e a gente tem mais duas observações nesse caso em específico, tá? Então, mais velhos vão preceder aos mais jovens, então se eu for mais velha com relação a outra pessoa do mesmo grau, a princípio eu vou ficar com a tutela dessa criança em específico, adolescente em específico, tá? E aí um outro fator, né, é que mais próximos também excluem os mais remotos, tá? Então a gente vai ter ali, né, esse grau, né, de necessidade ali de estar atendendo. Algo importante que é de se observar que o Código Civil, no inciso 2 do artigo 1731, ele coloca ali que o juízo vai, né, definir aqueles mais aptos, né, à tutela. Isso vai estar enquadrado, então, nesse inciso segundo, aos parentescos consanguíneos até terceiro grau. Mas, com certeza, isso não vai se restringir a eles, tá? Então, se eu tenho ali, vamos supor, a figura de avós que não tem, né, tão boas condições ou não necessariamente condições financeiras, tá? Mas que não tenham, então, a determinada aptidão, que sejam exacerbadamente velhos ou que já necessitem de algum cuidado, vamos colocar ali. Então, não faria sentido, tá? Então, claro que o juízo ali vai analisar, sempre visando o melhor interesse desse menor, tá? Sem dúvida nenhuma. Bom, o que mais que a gente tem de relevante com relação à tutela? Não é só em caso de morte, então de falecimento, que a pessoa, né, vai ser necessário ter-se ali a figura, então a incisão de um tutor na vida de um menor, tá? Então pode ser pela perda do poder familiar, tá? Então vamos supor, eu só tenho ali uma família, né, formada pela mãe e por um filho, essa mãe, né, está em um tratamento intensivo pelo uso de drogas, ela pode vir a perder, né, o poder familiar, ou vamos supor que essa mãe, né, acaba sendo presa, ou vice-versa, pode ser só na figura, né, paterna ali, tá? Então aí a pessoa fica desamparada e aí vai ser necessária a nomeação de um tutor, tá? Então pode ser pela perda do poder familiar, pode ser pela decretação de ausência, então não necessariamente, né, pela morte necessariamente, mas pela ausência. Também pela morte, como já foi dito, tá? Então a gente tem ali algumas formas, né, de formação principal, que normalmente a gente acaba pensando ali, né, no caso de falecimento. Mas é bom a gente entender que não só em casos de falecimento a gente pode ter a utilização desse instituto do Código Civil. Bom, aí outro fator relevante. Então, se tem um testamento que alguém passa, né, ali um filho e coloca que eu vou ser, né, o tutor dessa criança, eu não quero assumir a tutoria dessa criança. Eu sou obrigada, né, a tutela dessa criança, eu sou obrigada? Bom, a gente a princípio, né,
tem-se a obrigatoriedade com relação, né, à tutela, mas a gente tem exceções que estão lá no artigo 1736 do Código Civil, tá? Esse artigo aqui é importante, vou ler para vocês, então, tá? O que fala lá o artigo 1736? Podem excusar-se da tutela. Inciso 1º, mulheres casadas. Segundo, maiores de 60 anos. Terceiro, aqueles que tiverem sobre sua autoridade mais de 3 filhos. Quarto, os impossibilitados por enfermidade. Quinto, aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela. Sexto, aqueles que já exercem tutela ou curatela. Sétimo, militares em serviço. Então, olha quantas opções a gente tem aqui, né, para conseguir excusar-se da tutela. Essa excusa, ela deve ser feita em até 10 dias, tá? Com relação, né, à intimação ali, então, ao chamamento para se exercer a tutela. Mas e se advir, né, de caso posterior? Posso também, tá? Então, tá entrando com processo para tá me excusando. Então, vamos supor, eu tinha, né, 55 anos, tá? Consegui assumir a tutela do meu neto em perfeitas condições, tinha boas condições de saúde, financeira, digamos assim, tá? Consegui assumir a tutela. Infelizmente, aos 57 anos, né, eu sofro um acidente que me deixa muito debilitada, tá? De forma com que eu, né, necessite de cuidados de terceiros e não consiga mais, né, atender a essa criança, esse adolescente, né, de forma efetiva. Então, por fato superveniente, eu consigo ali me excusar. Pode ser também quando completado 60 anos, tá? Vamos voltar lá no caso da série em que eu usei de exemplo lá no comecinho, tá? Então, lá, quando eu falei da série, né, da minha vida com a família Walter. Basicamente, o que eles tinham? Quando foi instituído esse Instituto da Tutela lá, né, melhor, quando foi determinado entre as amigas que ambas, né, cuidaria umas dos filhos da outra, caso acontecesse alguma coisa com uma delas, ela não tinha ainda, né, essa sobrevivente, 10 filhos. E isso é bem falado no decorrer da série. Então, basicamente, né, alguém fala ali, olha, quando isso ficou determinado, né, você não tinha 10 filhos, então ela não imaginava. Agora ela vai ter, né, como se fosse 11 filhos, então ela vai ter uma criança a mais para ela estar cuidando. E a amiga nunca imaginava quando aquilo foi instituído. Então aqui, né, trazendo novamente então para o Instituto Brasileiro. O Código Civil fala, né, ali no artigo, no inciso, desculpa, terceira, então autoridade de mais de 3 filhos. No caso ali, ela estava, né, com autoridade de 10 filhos. Ia ser a 11ª autoridade que ela ia estar adquirindo. Então, facilmente, ela poderia, né, se excusar dessa tutela em específico, tá? Mas são só exemplos, tá? Então, o Código Civil, né, ele é bem criterioso com relação a isso também, né? Então, apesar dele instituir, ele também nos coloca ali, sempre vai visar, né, o melhor benefício desse menor, sem dúvida nenhuma. Bom, aqui na minha cidade, por um exemplo, tá? A gente tem, então, um programa da prefeitura que se chama Família Acolhedora, e aí tem, né, um edital, então famílias se inscrevem, claro que elas são, né, analisadas, então, assim como uma fila de adoção, assim como o acompanhamento dessas crianças, né, tudo isso passa por análises, tá, do Conselho Tutelar, elas são analisadas e elas recebem em troca, né, o pagamento ali, se eu não me engano, de um valor de 1.500 e alguma coisa, tá? Basicamente, não quer dizer que esse valor, né, supre as despesas com relação a dispendido para a criação dessa criança, mas é o que a minha prefeitura oferece, então, dentro desse programa, tá? Tô dando um exemplo aqui da minha cidade, não sei se tem esse mesmo programa ou muda o nome, né, em outras cidades. Sei que algumas cidades da região não tem esse programa e, basicamente, para participar desse especificamente que eu tô falando, precisa residir aqui, porque são crianças aqui dessa cidade, tá? Então, o que a gente fala muitas vezes, né? Tem como a gente tirar a criança, então, dessa cidade? Às vezes até tem, tá? Mas não vai ser o habitual. Então, se possível evitar, vai ser evitado, tá? Por fim, o que a gente vai ter, então? Como que a gente vai ter a destituição do tutor, tá? Então, quando a gente fala com relação ao tutelado para o tutor, a gente vai ter, então, algumas formas de destituição. 3 principais fatores, então, a maioridade civil,
vai se extinguir a tutela, né? Ou se a gente tiver uma emancipação, então vai ter ali características parecidas com a maioridade civil, ou também, né, com relação à adoção, tá? Ou então reconhecimento, né, de algum outro tipo de parentalidade ali, né? Então vamos supor que seria em lar temporário, estaria exercendo essa figura de tutor. Posteriormente, a gente vai ter o reconhecimento de pessoa específica, tá? Então teria como cessar a tutela. E se a gente vier para a parte do tutor especificamente? Então pode ser, né, que atingiu alguma das escusas do artigo 1736 do Código Civil. Então, por um exemplo, eu aceitei a tutela de determinada criança ou adolescente porque eu tinha apenas, né, um filho na época do fato. Mas agora eu já tenho 3 filhos, então já atingi ali um dos requisitos do Código Civil. Ou eu não tinha 60 anos, mas eu fiz 60 anos, então atingi um dos requisitos em que eu posso me excusar, tá? Vamos voltar lá no exemplo do acidente que eu dei. Eu tinha, né, plena saúde e consciência para bom cuidado dessa criança adolescente. Aconteceu um acidente, né, que me adveio com dificuldades, né, de saúde, então não consigo mais ter os devidos cuidados que eu precisava ter. Então, também é uma causa de escusa, tá? Então, observe lá as causas de escusa do 1736. Pode advir já no decorrer da tutela e tem como, né, eu me utilizar de uma delas para me excusar da tutela, tá? Também tem como eu me excusar quando acontece, então, algum ilícito. E, basicamente, aí, né, eu vou ser destituída. Então, se eu causei algum ilícito ou algum prejuízo, eu vou ter que restituir. Se foi ato ilícito mesmo, né, eu posso ser obrigada, né, a deixar a tutela. E, por fim, o fim do prazo legal mesmo, tá? Pode se dar pela maioridade da criança, adolescente já no caso, né? Ou aí também, né, a gente vai ter o fim do prazo por algum outro motivo. Então, tinha um prazo determinado judicialmente para mim estar cumprindo a tutela, terminou esse prazo, tá? Então, quando a gente fala de família acolhedora, por um exemplo aqui na minha cidade, temos prazos, tá? Pode ser que a adoção, né, se dê ali no decorrer daquele prazo tranquilamente, pode ser que não. Então, se a gente tem lá a figura, né, de uma criança de 13 anos, por um exemplo, e se a gente tem, né, uma figura parecida em outra família acolhedora de um bebezinho de 2 meses, qual vocês acham que vai ser adotado muito mais rápido? Né? Em qual família vai ter a maior adaptação? Né? Quantas pessoas não querem os bebezinhos, tá? Com relação também a algumas características físicas do que outras, tá? Então, tudo isso é levado em consideração ali e a gente tem sim prazos judiciais a serem cumpridos, tá? Acredito que é isso o principal que vocês tenham que saber com relação ao Instituto da Tutela. E aí, só recordando, né? Não dispensa a leitura de todo o Código Civil, tá? E aí, próxima aula, a gente vai falar sobre o Instituto da Curatela, tá? Que é parecido, então são institutos próximos, mas com características também diferentes, tá? Então é isso, obrigada, até a próxima.